Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para a gente continuar nosso processo da nossa consciência, né? Nosso processo espiritual, né? Nosso estudo de expansão da consciência, porque precisamos, né, pessoal? A gente já estudou aqui muitas coisas. A gente sabe que a gente é uma consciência, é um espírito que ele precisa ser desenvolvido, tá? Que é através do conhecimento, da conexão com Deus, com a espiritualidade. Então, é todo esse conjunto que vai fazer com que o nosso espírito seja uma consciência evoluída, tá, pessoal? Se a gente não faz essas coisas, não pratica, não, a gente vai estar na inconsciência, tá, pessoal? E na inconsciência não há evolução. Por isso que você tem que despertar, tá? E o despertar passa por esse autoconhecimento, essa busca com o intangível, a espiritualidade que você não pode tocar, mas a sua alma sente, sabe? Sente o trabalhar dessa energia, dessa força, né? Que vem da fonte, que está nos ajudando aqui nessa realidade, tá, pessoal? Porque a gente tem um propósito a fazer aqui, a gente tem um propósito maior, que é a gente alcançar um nível de consciência aonde a maioria dos espiritualistas fala que é você entrar num estado de consciência de iluminação, tá? É aquela consciência crística, aquela consciência que Cristo chegou, aquela iluminação aonde a gente vai transcender o ego, transcender essas limitações dessa realidade. E quando a gente deixar esse corpo, a gente vai para dimensões superiores, tá? Existem as dimensões superiores, tá, pessoal? A gente vai para a dimensão, mas quem tem que ir primeiro? Sua consciência tem que ir primeiro para essa dimensão. Você tem que estar preparado para essa dimensão, entende? Você tem que a sua consciência, porque se você não está preparado, você não vai para essa dimensão, tá? Essa dimensão existe, tá? Mas consciencialmente você já tem que estar lá como tivesse lá nessa dimensão, tá? É quando você expande, chega nessa dimensão. Então, se você deixar o corpo, sai dessa dimensão aqui, você vai para a dimensão, essa dimensão que seu espírito está. Por isso que, de acordo com o que você está vibrando, né? A sua consciência, seu nível de consciência está, é para onde o seu espírito, a sua alma vai para esse lugar, vai para essa dimensão. Por isso que as pessoas não se preparam, ficam aí presas aí na ilusão da Matrix, não tem um preparo de alcançar o nível de consciência, fica aí na roda, que os espiritualistas, né, fala que é a roda de Sansara. Fica preso aí, rodando, vai lá, vem cá, tá? E é isso que a Matrix quer. Quer prender você aqui, porque quanto mais e, e quanto mais você vai reencarnando aqui, rodando aqui nessa realidade, tá? Seu espírito, sua consciência, você vai se esquecendo da sua essência divina, da onde você veio. Vai ser como é que se diz?
vai ser uma dificuldade de você lembrar quem é você, tá? E quando você esquece quem é você, pronto, pessoal, você esquece de onde você veio. É isso que a Matrix quer. Por isso que ele quer enganar você. E você vai ficar preso. E o que é que vai acontecer? Você vai se afastar de Deus, você vai se tornar igual um deles, tá? É isso que ele quer. E aí você se torna um deles e até vai batalhar contra as coisas de Deus, as coisas da espiritualidade. Deus colocou você aqui para ser um soldado, para trabalhar por bem. É igual eu vi aí como é que se diz, a notícia dos PM, né, da polícia, sabe? A polícia é colocada para proteger o bem, trazer o bem às pessoas. Mas eu vi nessa notícia que os policiais estavam fazendo mal à população, às pessoas que até de bem, tá, pessoal? Então, o que é que aconteceu? O soldado, o policial foi colocado para proteger o bem, para que a coisa aconteça por bem, mas ele se debandeou para fazer o mal, pessoal. É a mesma coisa. Deus enviou a gente aqui para a gente fazer o bem, aí a gente debandeou para o mal e está até lutando contra o bem. Em vez de ajudar a espiritualidade de Deus diz, oh, eu enviei você para que você batalhasse contra o mal, você agora está a favor do mal, está lutando contra mim. Entende, pessoal? Então, isso pode acontecer. Por quê? Porque quando chegou aqui, você foi perdendo a sua consciência, que você não lembra quem é mais você. Que você é um agente do bem, é uma pessoa do bem. Então, você perdeu totalmente a consciência. E aí o quê? Você se tornou um do Satanás, um do inimigo. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E já tem pessoas que se tornaram assim, de batalhar para, junto com o bem, para fazer o bem, as coisas, ele está trabalhando a favor do mal, pessoal. Tá? E é até pessoas que estão em grupos religiosos, tá? Eu sinto muito, tá? É pessoas que estão em grupos religiosos de batalhar por bem, tá batalhando por mal, tá, pessoal? Eu sinto muito. Porque quando você, pessoal, sabe o que é o bem e não faz, você está cometendo mal, tá? Você tem que fazer o bem, tá, pessoal? Para você melhorar, até para você alcançar uma espiritualidade que é chamado, um estado de consciência que é chamado de iluminação, tá? Todos os espiritualistas sabem que tem que chegar nesse estado de iluminação a consciência dela, a consciência da pessoa, tá? Todo espiritualista sabe. E nisso passa por comportamento moral, ético, tal, pessoal. E até eu vejo no meio espiritualista, tá faltando isso, pessoal. Aí você está trabalhando contra. Você veio para batalhar aqui para o bem, aí chega aqui e tá fazendo mal, pessoal, por causa de dinheiro, por causa de interesse de coisa. Aí começa a mentir, começa a enganar outra pessoa, o irmão que veio da mesma fonte, veio da mesma mônada que você, tá? Por quê? Porque você ainda está num estado de consciência ainda
não conhecendo todas essas nuances, tá, pessoal? Então, por isso que para chegar a isso, precisa expandir a consciência, tá? Não para, pessoal, o nosso processo, tá? Porque a gente, às vezes, erra porque ainda falta conhecimento, falta a gente não entende muita coisa. Estamos buscando. Por isso que temos que estudar aqui, tá? Entende, pessoal? Então, graças a Deus, vamos começar o nosso estudo. Eu vou tomar um golinho de chá aqui para a minha garganta funcionar bem e eu começar a ler aqui o que eu escrevi aqui, alguma coisa que eu escrevi, né, que a gente tirou aqui da espiritualidade, tá, pessoal? Aquilo que a espiritualidade coloca no meu coração, pessoal, tá? Então, qual é o tema? O tema de hoje que a gente vai estudar, pessoal, é o quê? O que é o estado de consciência espiritual? Então, o que é um estado de consciência espiritual que a pessoa está? E por que temos que estar consciente da consciência? Por que a gente tem que estar consciente que a gente é uma consciência, pessoal? Porque tem pessoas que estão aí em grupo agora religioso, em vários, né? Que não tem profundidade sobre esse estudo, ele não sabe que é uma consciência, que é um espírito. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Teve muitas pessoas aqui no meu canal que quando eu falava de consciência, expansão no começo lá, eles eram de outro grupo religioso, né? Que não ouviu falar sobre isso. Aí ficava perguntando, ô irmão, o que é isso? O que é expansão da consciência? Tá, pessoal? Então, se você é novo aqui, né, no meu canal, tá? Não tem conhecimento sobre esses temas aqui que eu estou usando, sobre esses conceitos, tá? Eu aconselho, pessoal, vá devagarzinho, vá lá nos começos dos meus vídeos, eu estou explicando essas coisas, tá? Para que você entenda essas coisas. Porque você está em um grupo religioso, você tem um nível de consciência. Eu sei disso. Agora você não sabe. Você não sabe em que nível de consciência você está, em que estado de consciência você está. Mas eu sei, tudo bem. Se você não sabe agora, mas você vai saber. Tem aí estudo eu falando sobre essas coisas. Aqui no meu canal, tá? Para vocês entenderem o que é isso e começarem a perceber a sua consciência. Porque, pessoal, uma das coisas que você tem que entrar no estado de consciência espiritual é você perceber, né? Que é você ter ciência, você estar consciente de perceber a sua consciência. Você percebe que é uma consciência que aí você não vai perceber que é o corpo, que é o pensamento, que é as suas emoções. Você vai ver que isso é uma parte que você está envolvendo você, são camadas conhecidas como corpo. Corpo sutil e corpo físico, tá? Que está envolvendo aqui a nossa consciência. E a gente estamos usando aqui o corpo físico nessa realidade e estamos usando o corpo mais astral, emocional no mundo espiritual. A nossa consciência está usando esses corpos, tá, pessoal? E a gente precisa equilibrar esses corpos, tanto o corpo espiritual, emocional, como o corpo físico, tá? Que são energia. Então, essas camadas estão envolvendo
essa nossa consciência, que é a nossa essência, que é o nosso verdadeiro eu. Quando fala lá o eu interior, está falando dessa essência, que nessa essência existe a parte divina. A gente tem uma parte divina que a gente precisa desenvolver ela. Tá, pessoal? Por isso que eu tenho que vir explicar isso aqui, porque eu vejo aí alguns espiritualistas, mas não é com tanto afinco explicar essas coisas. Então, você não é esse corpo, não é o corpo emocional, não é o corpo espiritual. Você não é os seus pensamentos, você não é a mente. O que é que você é, pessoal? Irmão Samuel? Então o que é que eu sou, irmão Samuel? Você é a consciência. É essa consciência que eu estou falando. E ela existe um estado que ela está, tá? Entende? O estado que ela precisa chegar é um estado da iluminação. A gente está trabalhando a nossa espiritualidade, desenvolvendo aqui a expansão da nossa. Para a gente chegar nesse estado, que é o quê? É um estado de iluminação, porque a gente vai se tornar um corpo de luz, tá? Que a gente vai desenvolver essa parte divina, que ela vai clareando. Então, a sombra que existe na gente vai sendo dissipada, tá, pessoal? E não é um processo fácil assim e tal. Eu estou aqui ditando aqui a coisa, mas é complicado porque a gente tem um corpo emocional, a gente tem a mente, a gente tem esse corpo físico, sabe que a gente precisa, a nossa coisa precisa dominar isso, precisa equilibrar isso. Então, é um trabalho em um ambiente onde há uma perturbação, há consciências ainda que não entendem isso. Então, se torna bastante difícil, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas é a maneira que a gente vai ter que trabalhar a gente. Então, quando você está trabalhando, melhorando sua consciência, trabalhando as suas energias do corpo, as suas emoções, você trabalha, você não deixa essas emoções ficar aí, mágoa, coisa, o egoísmo, sabe? Então, você está melhorando esse passo para a sua iluminação, para esse estado de consciência espiritual. Entende, pessoal? Entende? A gente tem que fazer isso. Então, a nossa essência, o trabalho é lá com a nossa essência, tá? O corpo, você viu ontem eu li aqui, a carne para nada aproveita. O corpo não aproveita de nada, tá, pessoal? E a gente só está aqui para a gente ter essa experiência, para forçar a gente ter a experiência que vai contribuir para a expansão da nossa consciência, tá? Mas o corpo tem energias densas, tá? Quer levar a gente para coisas que a gente não é permitida, o espírito não quer. Então, o corpo, a gente alimenta esse corpo de cada coisa, sabe? Eu fiquei olhando as pessoas comendo hambúrguer, comendo uma carne, sabe, aqui na rede social. Eu digo, nossa, olha o que a gente come, pessoal, para sustentar esse corpo. Por isso que os anjos que não experimentaram ainda o corpo, ele fica olhando assim, por que é que essas pessoas comem essas coisas assim? Ele fica achando a gente estranho, tá, pessoal? Mas porque ele não sabe que é do nosso comportamento aqui, do nosso corpo, a gente precisa, tá? Precisa comer carne, precisa comer os legumes, precisa comer coisa, porque aquelas substâncias vai trazer substância, energia para o nosso corpo, para a gente manter o corpo de pé, tá? Porque senão você vai, se no começo você vai desfalecendo, aí o espírito ele vai deixar o corpo, ele vai desprender. Aí morreu. Entende? É isso, pessoal, tá? Eu dei essa introdução aqui para eu introduzir aqui em você
esse estudo aqui sobre o que é o estado de consciência espiritual, tá? Então vamos lá? O que é o estado de consciência espiritual? O que é isso, pessoal? Ele fala, o estado de consciência espiritual é um estado, né, de vigilância. Então, é um estado da nossa consciência que a gente está vigilância. Você está vigiando o quê? É para vigiar o quê, pessoal? Né? E conexão com o universo, a espiritualidade e a vibração. Ela pode ser caracterizado por uma sensação de clareza. Então, sua consciência está com a clareza, empoderamento, então, poder, sentindo no controle, né? E conhecimento da verdade. Então, é o que a sua consciência vai estar nesse estado, o qual vai trazer um estado de vigilância, de você perceber como é, aonde você está, quem é você, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai. Então você está num estado de vigilância, sim, tá? Porque quando você não entra nesse estado de vigilância, a sua consciência está atrelada às coisas, você está sendo enganado aqui pelas coisas, você não está nesse estado de consciência, que é o estado de despertar espiritual, tá? Você não está. E você não está em conexão com o universo, com o divino e com a sua espiritualidade e com o equilíbrio das suas vibrações. Você não está, pessoal. Por isso que meu vídeo aqui é para você despertar, entrar nesse estado de consciência espiritual. Depois que você entra nesse estado de consciência espiritual, você começa a trabalhar a evolução, que é para chegar até a iluminação, tá, pessoal? Espiritual. Aí ele fala, esse estado de consciência passa pelo despertar espiritual, nada mais é do que um estado de vigilância. Então, quando você entra nesse estado de consciência, você entra no despertar espiritual, porque o despertar espiritual é um estado de vigilância para perceber, para a percepção do indivíduo em relação ao mundo que o cerca. Este processo transcendental fala sobre a conexão com o universo, com a espiritualidade e com a vibração. Então, o que é o estado de consciência? É você estar no despertar espiritual. É você perceber a sua consciência e perceber que existe uma consciência maior que está guiando a sua consciência. Porque quando você não percebe isso, você está dormindo, pessoal. Tá? Tá no sono, ó. Ah, que sono gostoso. Entende, pessoal? Então, mas que sono é esse? É um sono espiritual, tá? Que você não percebe essas coisas. Então, se você está dormindo, aquele que está dormindo, pessoal, o que é que você é tipo um sonâmbulo? Você já viu um sonâmbulo? Então, o outro pega a guia pela mão, ó, vamos por aqui, ó. Aí diz o que você tem que fazer, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. Vá por aqui, ó. Tá? Então, é o que a Matrix está fazendo com você. Por isso que ele quer deixar você nesse estado. Para pegar, ditar o que você tem que fazer aqui. Mas você já tem um propósito que você veio fazer aqui. Mas por que você não esquece? Porque você, quando a gente entrou aqui, a gente entrou nesse estado de inconsciência, por causa lá de Adão, né? E Eva. Vocês conhecem a história? Que quando ele aconteceu ali, aconteceu a morte espiritual. Então, esse sono espiritual é essa morte, que é o afastamento dessa essência, né? Da nossa essência espiritual, tá?
Então, todo homem que depois de Adão que veio, todo homem, por isso que eles ficaram com desejo de buscar essa conexão. E desde lá de Adão, todos vêm. Essa é a prova de que a gente veio dessa linhagem, tá, pessoal? A prova está aí. Por que todo mundo está buscando essa conexão com o divino, com Deus? Entende? Porque existiu essa separação, que é o quê? É a nossa consciência entrou nesse estado de inconsciência, o qual a gente agora tem que entrar no estado de vigilância, que é um estado de consciência espiritual, que é o nosso despertar. É por isso que o quê? A gente está dormindo, está separado da consciência maior, que é Deus, a gente desperta e se conecta a ela, que é através do trabalho da nossa espiritualidade. Aí você vai ter vida. É isso que é a espiritualidade, é quando você tem vida no seu espírito, na sua consciência. Porque enquanto a pessoa está no estado dormindo, está morto, tá? É considerado uma morte, por isso que Deus falou para Adão, se você comer, você vai morrer. Você vai ter aquela morte, significa separação dessa consciência daquele Deus que estava guiando Adão mais Eva. Entende, pessoal? Se alguém não me ensinou isso, tá? Aqui no meu canal, vocês vai ter que ter consciência disso, tá, pessoal? Então, a gente está separado dessa consciência maior, que a maioria dos religiosos a gente conhecemos como Deus, tá? Deus é o nome criado pelo ser humano aqui, tá, pessoal? Tá? Para a gente delimitar essa consciência maior, tá? É o qual a gente vai se unir a ela e a gente vai se fundir e vai crescer para a gente se tornar uma consciência iluminada também, tá? Esse é o nosso processo. Aí ele fala, o caminho consiste, sobretudo, na penetração da consciência em um estado cada vez mais elevado, até consumar-se a união com o espírito, que tem um início, uma trajetória cósmica. Designar, pois, o processo de expansão da consciência do homem. Nesse caminho deve ingressar sem expectativa, sabendo que se trata de um progresso de autoesquecimento e superação do próprio limite. Então, a gente vai ter que... Por isso que é a nossa batalha, pessoal, tá? A gente alcançar esse estado de consciência espiritual, né? A iluminação não é fácil. Você desperta a consciência, começa a perceber, quando as fichas começam, então, mas você tem que progredir, porque você vai para um estado de consciência, né? Você tem que, é o processo da expansão da consciência do homem. Então, é uma trajetória cósmica, tá? Você tem que ir penetrando na consciência, no estado cada vez mais elevado. Então, você tem que ir penetrando cada vez mais no estado elevado. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Não tem que fazer, tá? Aí ele fala, o que segue de fato integra as leis cada vez mais abrangentes e universais. Então, é o que você vai integrar na sua consciência, as leis universais. Você vai obedecer, tá, pessoal? Então, não dá para dizer que uma pessoa que está... Eu estou na espiritualidade, eu sou espiritual, eu sou um religioso, mas ele está desobedecendo leis espirituais, pessoal. Às vezes ele nem sabe o que são as leis espirituais. Uma leis espirituais que todo mundo transgride, né? Por isso que eu só digo, eu só devo amor a vocês, tá? Que é amar ao próximo, como a ti mesmo. Entende?
é uma das leis espirituais. Então, primeiro você tem que cuidar de você, trabalhar o seu processo para você se conectar, para você amar outra pessoa. Sem esse processo não funciona. Foi por isso que Cristo disse: se não tiver conectado em mim, na videira, você não vai dar fruto, nada você vai poder fazer. Então, para a gente fazer alguma obra de amor, a gente tem que se conectar à videira, a Cristo. Senão, não vai funcionar, tá, pessoal? Você vai ser um religioso aí, não é pela sua vontade é pela conexão da espiritualidade, tá? É isso que as pessoas têm que entender. Aí ele fala: o que segue fato integra-se a leis cada vez mais abrangentes e universais e prestar inestimável ajuda à evolução de todos os seres viventes sobre a Terra. Então, o qual você vai prestar o serviço, né? Vai prestar ajuda às pessoas aqui, principalmente ajuda espiritual, o que eu estou fazendo aqui, para a evolução de todos os seres viventes sobre a Terra. Então, você vai produzir na consciência desses seres a evolução espiritual. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, não é brincadeira, tá? É coisa seríssima, é coisa que vai mexer com o seu despertar. Por isso que muitas pessoas que assistem meu começam a tocar, né? Começa a tocar dela, mas é para incomodar mesmo, porque é para ressuscitar. Você já viu o médico quando vai ressuscitar uma pessoa que está lá parada, o corpo dela? O que é que ele faz? Ele dá um choque. Você já viu aquilo que dá choque? A pessoa não tem como, pessoal, para trazer a vida à pessoa. Então, se eu estou falando de espiritualidade, não tem como dar um choque em você. Não existe isso. Você já viu ressuscitar os mortos sem choque? Você entende, pessoal? Não pode, tá? Aí ele fala: a pura luz gradualmente se vai revelando no caminho espiritual. Então, essa luz gradualmente essa pura luz vai aumentando ao processo do caminho espiritual da sua consciência. Você vai melhorando, tá? Moralmente, eticamente, sabe? Nesse caminho a sua luz vai gradualmente aumentando até você se iluminar. É por isso que a Bíblia faz. O crente, o cristão, é como a luz da aurora. Sabe a luz da aurora? Ela começa fraquinha, aí vai até se tornar um dia perfeito. A gente é assim, pessoal, tá? Esse é o nosso processo. Por que a gente tem que passar por esse processo? Porque é o processo da nossa evolução espiritual. É o que aqui Deus preparou para a gente. E você tem que entender isso. Porque se você não entende, você ainda está dormindo. Tá? E tem muitos até espiritualistas, pelo amor de Deus. Eu estou assistindo alguns lá, velho. Tem algum espiritualista aí dizendo que não tem nada se a pessoa fazer isso. Não tem nada. Como assim, pessoal? Eu não estou entendendo, tá? Será que essa pessoa está desperta mesmo? Eu tenho que questionar, pessoal, tá? Eu sinto muito, e é uma pessoa aí que se diz espiritual, você é famoso aí, não pode, tá, pessoal? Você está em um processo que você tem que, a sua pura luz, a luz interior, tem que ir brilhando, tá? Aí não tem nada, a pessoa vai fazer coisas aqui que a matriz não tem nada? Como assim, pessoal? Eu preciso entender isso, tá? Aí ele fala:
envaece a ilusão. Então, vai esvanecer a ilusão, chega ao recôndito obscuro da consciência e traz a certeza do rumo a seguir. Então, essa luz, quando ir clareando, ela vai esvanecer a ilusão, vai tirar a ilusão da sua consciência e vai tirar o obscuro, aquela escuridão que está na sua consciência e vai trazer a certeza do rumo que você vai seguir. Então, você é uma pessoa que tá trabalhando ela vai percebendo o rumo que ela tem que tomar. Tá, pessoal? Quem está ainda aí sem rumo, precisa ainda entrar nesse despertar, tá? Aí ele fala, essa senda é o caminho, né? Esse caminho está além do conhecimento intelectual. Então, esse caminho, essa senda, está além do conhecimento intelectual. Então, não é uma coisa da intelectualidade, da manipulação de conceito, que conduz a sabedoria nela. Não se procura ver, ouvir, sentir, tocar coisa alguma para deleite pessoal, mas sim permitir que a luz do espírito, então, a luz da consciência, né, se aproxime e envolva e permeie o ser inteiro, realizando a sua obra sobrenatural. Então, esse despertar e a expansão da consciência que vai acontecendo, ele diz que é uma coisa sobrenatural, porque está acontecendo na sua consciência. Quando vê, a pessoa está mudando, a pessoa está brilhando, a pessoa... O que está acontecendo com você? Né? As pessoas aqui que estão nessa realidade vai perceber isso em você. Você tem alguma coisa aí dentro que faz com que você, assim, está melhorando, eu não sei o que é. As pessoas vão sentir isso, pessoal, mas ela não vai perceber que esse trabalhar, a obra, Deus está fazendo lá na sua consciência. Então, quando Deus fala a obra ali, a obra espiritual que Deus está falando na Bíblia, está falando dessa obra que está sendo feita na vida do cristão dentro da consciência. Está havendo mudanças. Tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala a luz, né, que está na nossa consciência, que a luz representa o conhecimento, né? É a expressão da sabedoria. Então, a luz é a expressão da sabedoria. E você sabe quem é a luz e quem é a sabedoria. Lembra do vídeo que eu gravei aqui? Tá aqui no YouTube, tá? Vá lá, dá uma estudada, tá? Você tem tempo aí, né? Esses tempos chuvosos assim, que você não sai, as coisas fechadas aí. Diz que tá tudo aqui mesmo em Salvador, tá tudo alagado. Choveu aí tem muitas coisas que não abriram, né? Até escolas, né? Talvez faculdade não abra, sabe? Abriu alguns comércios aí, mas são poucos, tá? Então, se você tem tempo nesse dia chuvoso, estuda aí o vídeo aí que eu tô falando sobre isso, sobre a luz que é a expansão da sabedoria, que é Cristo, tá? Aí ele fala, e a revelação de uma essência onipresente e contém um manancial infindável de impulso que estimula a existência concreta, volta-se para o mundo imaterial. Então, ele está falando que existe uma essência que está na nossa uma consciência onipresente, que é o quê? É Deus. Está lá trabalhando, que contém um manancial, então, infindável de impulso que estimula a existência concreta da gente e volta-se para o mundo espiritual. Então, está fazendo para que você se volte para o mundo espiritual. Esse Deus aí que está na sua consciência, esse Cristo aí, essa luz, ela está trabalhando. Então, ela vai trabalhar se você permite a espiritualidade trabalhar na sua vida, tá? Então,
quando você desperta, você permite a espiritualidade. Então, quando você vai buscando conhecimento, vai trabalhando a sua energia, a sua espiritualidade, você vai melhorando moralmente, eticamente, sabe? Você vai, então, isso vai fazendo com que você, esse impulso lá, essa essência que está na sua consciência, ele vai dar impulso para que você se volte para o mundo imaterial. Então, mundo imaterial, o mundo espiritual, né? Aí ele fala, a luz é fonte de estímulo e agente propulsor, mas o homem, em geral, desconhece a importância dessa substância etérea do universo. Então, a luz, que é Cristo, a luz, que é Jesus, né? Tem até essa luz, é claro que é Jesus. Não tem até uma música aí? Parece que é cristã, né? Essa luz. Então, a luz que está lá é a fonte de estímulo. Então, é uma fonte de estímulo para a nossa consciência. Então, para a nossa essência, ela vai estimular a gente a buscar as coisas espirituais, a gente sentir desejo por coisas. Por isso que quando uma pessoa, o sintoma de que uma pessoa desperta, ela sente desejo por essas coisas espirituais, sabe? Principalmente quando tem essência de verdade, tá? Teve pessoas aqui, pessoal, que despertaram a consciência aqui no meu canal. Ela disse que assistia meu vídeo assim, os dois, eu gravava só um vídeo, né? Agora eu tô gravando dois, ela assistindo dois. Tem mais outro aí, irmão? Tem mais... A pessoa estava com sede, então a alma da pessoa estava buscando essa verdade, tá, pessoal? Teve pessoas aqui do meu canal assim. Aí eu digo, nossa, já assistiu? Já assisti, irmão. Cadê? Tem mais outro aí, sabe? E a pessoa está sedenta pela... A alma dela está sedenta pela aquelas informações, principalmente quando tem verdade, né, pessoal? Quando tem verdade, vai alimentando a sua alma, tá? Quando um conhecimento que não é passado com verdade, não tem alimento para a sua alma, tá? Por isso que eu falo, olhe bem que alimento você está comendo. Eu tenho até aqui qual tipo de alimento espiritual você está comendo. Tem um vídeo aqui, eu gravando, falando sobre isso. Porque a depender do alimento, se ele não contém aquela essência, porque o que alimenta a nossa alma é isso, pessoal, tá? Por isso que eu não ligo da onde eu tiro a fonte, né? Pode ser da católica, do espiritismo, pode ser também da psicanálise, da psicologia. Eu tiro de várias fontes, várias coisas, vários conceitos. Importante que ali tenha uma essência de verdade, tá? É isso que interessa aqui pra gente, tá? Essa essência de verdade é o que eu trago aqui nos meus vídeos. E tem pessoas aqui que assistem meu vídeo assim, rapidamente, e quer mais outro, sabe? O estudo, às vezes repete com o dedo assim, ó, volta com o dedo. Tem dia que ela assiste uma vez, aí vai assistir de novo, repete, cada coisa que eu falo, ela está estudando. Então, é uma pessoa que está se dedicando e a iluminação vai acontecer na vida, tá? Então, a luz é a fonte de estímulo e um agente propulsor, mas o homem geralmente desconhece dessa substância etérea do universo. A maioria dos homens desconhece, tá? Tá lá na consciência dele, ele não sabe. A dedicação a um propósito transcendente é o caminho mais direto para despertá-la, despertar a consciência, bem como para a purificação do canal pelo qual ela se irradia. Então, por isso que a gente tem que purificar os canais que a gente se conecta a essa irradiação
a essa luz, tá? Por isso que a gente tem que equilibrar os nossos corpos espirituais, tá? Para que essa essência vá tomando proporção maiores, tá? Na nossa vida. Aí ele fala, a harmonização de vários corpos do homem, da superfície da Terra e sua integração com o universo, do qual a parte se refere no despertar do sistema energético do consciente direito, é a chave para alcançar ao alcance de uma compreensão genuína da vida, compreensão que aumenta quando a intenção de servir é incorporada ao eu consciente. Quando a doação de si ao plano evolutivo sobrepuja o envolvimento do processo individual e quando a integra prevalece sobre a tendência de conduzir a situação as pessoas. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que a gente tem que integrar os vários corpos. Então, o homem não só tem esse corpo aqui físico, tá? Ele tem vários corpos, corpo emocional, corpos espirituais, a mente, que é um corpo também, tá? A mente, entende? Então, existem vários corpos que a nossa visão, quando a gente está nesse corpo, a gente não enxerga, tá? O qual a gente tem que o quê? Harmonizar esses corpos. Para quê? Para refletir o despertar do sistema energético. Para que do energético da consciência direto é a chave. Então, essa é a chave para alcançar uma compreensão genuína da vida. Então, para você ter esse estado de consciência espiritual, para você ter uma compreensão genuína, você tem que estar trabalhando esses corpos que são energia. Quando você trabalha o seu corpo físico, é energia. Seu emocional é energia. Sua mente é energia. Então, quando você trabalha o pensamento, a emoção, você está trabalhando, você está fazendo isso aí, pessoal. Isso que é espiritualidade. O resto é só religião. Tá? É perda de tempo. Que as pessoas não sabem nem como o que é isso. Tem pessoas que vêm de outra igreja, principalmente evangélico, né? Porque eu leio a Bíblia aqui, eles vêm aqui, assistem aí. O que é isso, irmão? O que é a expansão da consciência? Tá? Não sabe. E não sabe que a Bíblia está falando disso aí. Tá? Porque é distorcido o que é passado ali na Bíblia, tá? Os pastores aí. Aí ele fala, é a chave para a compreensão genuína da vida. Compreensão que aumenta quando a intenção de servir é incorporada ao eu consciente. Então, quando você incorpora isso ao seu eu consciente, vai aumentar a intenção de servir. Quando você aumenta a intenção de servir, né? Você está buscando com a intenção, então, vai fazer com que o seu eu consciente tome disso. Quando a doação de si ao plano evolutivo sobrepuja, então, quando você se dedica à sua evolução espiritual, o envolvimento com o processo individual, quando integra, prevalece sobre a tendência de conduzir a situação à pessoa. Leva o indivíduo a transcender a condição humana. Então, a gente transcende o ego aqui, o qual não tem olhos para ver, nem ouvido para ouvir. Como Jesus disse. Vê e o ouve, é necessário um desenvolvimento da consciência. Então, por isso que não entende a Bíblia. Eles vê com os olhos e ouve com o ouvido, mas não entende nada. É isso que acontece. Por isso que está a confusão aí.
das religiões, as confusões das coisas, tá? Por quê? Porque eles têm que estar atrelados à consciência maior que vai guiar, vai ensinar ele o que é que ele tem que fazer, tá? É por isso que a maioria desses pastores, dessas, estão perdidos, a consciência dele estão perdidos e estão perdendo muitas consciências. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, é necessário desenvolver a consciência, dando então em contato com outras leis que regem a verdadeira evolução, que são desconhecidas da humanidade em geral. Então, que é a evolução da nossa consciência. É um trabalho interno que Deus está fazendo na sua consciência. Até você chegar a um estado de iluminação. É isso, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá? Os grupos religiosos, tanto o evangelho como vários outros, não estão entendendo a Bíblia porque falta esse desenvolvimento da consciência. Você se conectar à consciência maior, que é o Espírito de Deus, vai guiar você, vai dar entendimento do que está escrito ali, tudo. Foi até que Cristo falou para os apóstolos. Depois, quando o Espírito vir, eles vão guiar você. Vocês vão começar a entender a Bíblia. As coisas, tudo que eu falei. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, o aprofundar, o silêncio, o amar, o eu supremo e eterno permite a pessoa reconhecer o espaço que lhe cabe dar. Quando se está unido a ele, então, a esse eu supremo, né? Tempo de intensidade e atividade ou de repouso, de luta interna e de bonança passa a ter valor equivalente. Então, quando a gente está unido a esse eu supremo, que é conhecido como Deus, Espírito Santo, a centelha divina, qual o nome que você quer dar aí a esse eu supremo? Entende? Essa consciência maior, né? Consciência de Cristo. Quando você está unido a ela, você encontra repouso das lutas internas, tá? Que todo ser humano tem, tá, pessoal? A gente está lutando com a gente mesmo, ainda a gente tem que lutar com os espíritos, tá? Que aparece por aqui. Aí ele fala, na fase inicial do caminho inevitável, a imensão do aspecto negativo do caráter anti-inconsciente é cuja transmutação consome parte do potencial disponível para ascensão. Essa transmutação é facilitada quando o autoesquecimento e a doação se estabelece em determinado grau. Então, pessoal, é inevitável que no caminho, né, inicial, quando você desperta, você vai ter ali, né, coisas que vai mexer com a sua, vai mexer com você, tá? Mas você tem que transmutar essa energia, principalmente a energia do corpo, do ego, do desejo, que às vezes está contrária ao desejo do espírito, tá, pessoal? Você tem que ir transmutando. E é o quê? Vai facilitando o esquecimento e a doação de estabelecer determinado grau de consciência. Por quê, pessoal? Porque mesmo você estando em um grupo religioso, mas você ainda continua a praticar, enganar a pessoa, você não vai crescer, pessoal. Tá? Aí como é que você está desperto? Uma pessoa desperta, ela percebe isso, tá? Aí ele fala, começar a perceber o valor da ação impessoal, silenciosa, invisível. Então você começa a perceber as coisas que você tem que fazer. É isso. Qual é a minha pergunta? E por que temos que estar consciente da consciência? Então você começa a perceber o valor da ação impessoal, silenciosa e invisível, que é da consciência. Para avançar é preciso ousadia, destemor,
coragem, prudência, receptividade que vem do profundo do ser. Então, você precisa desse que vem do profundo do ser para você vencer, avançar na sua jornada espiritual. Se você não permite você não vai reconhecer o valor da ação impessoal, que é o quê? Silenciosa e invisível, que é a ação dessa consciência maior operando na nossa consciência, tá? Que às vezes é conhecida como o trabalhar de Deus. Você tá vendo a espiritualidade trabalhar na sua vida. Foi por isso que teve um dia aqui que eu mandei as pessoas avaliar se ela era a mesma pessoa depois que assistiu o meu vídeo. Ela sabe que já teve pessoas que disse aqui, eu não sou mais a mesma, trocaram meu espírito. Eu digo, deve ser, trocaram lá, na hora que você dormiu aí, tocou aí. Você é outra pessoa. Não, por quê, pessoal? Porque tá havendo essa mudança, esse avanço, tá? Você vai largando o ego, aí vai percebendo, tá? Aí ele fala, à medida que os componentes da personalidade vai sendo integrada à alma, a vida interior se dinamiza e a consciência começa a constatar leis superiores. Então, a lei que existe lá na sua alma, até que se estabiliza no plano anímico, plano da alma. Então, até que se estabiliza a sua alma. Sua alma aceita aquilo como verdade, então aceita aquilo. Então, você se estabiliza, você não luta mais, tá? Não tem luta, não tem guerra com você mesmo, tá? Dali se expandindo, a vida eterna passa a ser uma realidade onde transcorre o acontecimento aos eventos que impulsiona a ascensão. Então, quando você passa por essa luta, porque essa fase é inicial, tá? A fase do despertar inicial, pessoal, é difícil, tá? Por isso que eu aqui aconselho sempre estar aqui pedindo orientação a minha. Estou aqui para orientar, sabe, irmão, isso aqui. Você que está nesse despertar espiritual e está ainda não se equilibrou as energias, então a gente está aqui para trabalhar isso, equilibrar as energias, expandir a consciência com os conhecimentos, sabe? É para isso que eu estou aqui, tá, pessoal? Para que você entre nessa jornada e vá crescendo. Aqui tem que crescer. Aqui não é para ficar criança, não, igual os grupos religiosos, tá, pessoal? Aqui é crescimento, tá? Vai ter coisa aqui que eu vou falar que vai incomodar vocês, mas é preciso, tá? Porque sem um incômodo, você fica estagnado, fica como criança. Ai, eu não vou fazer isso. Ai, é só na minha igreja que é verdade. Ai, fica aquele... Sabe, pessoal? Ai, porque que a morte... Aí não entende coisa de morte, aí não entende... Não, aqui tem que ter adulto, tá? As coisas vão acontecer como tem que acontecer. Ninguém tem que evitar. É a sua consciência que tem que entender o processo. É o que não acontece com as pessoas, não entendem o processo, aí sofre bastante, tá, pessoal? É um sofrimento, uma lamentação muito grande, tá? A gente sofre como qualquer outro ser humano, mas não ficar nessa lamentação, tá, pessoal? Aí ele fala, o que busca trilhar a senda, então a senda, né? É o caminho, então... O que busca trilhar o caminho interior, a senda, né? Que levará à formação do corpo de luz, veículo de expressão do ser em níveis supramentais. Então, você entende o que é o corpo de luz, o que a gente está desenvolvendo a consciência para criar esse, que é um veículo de expressão do ser
em níveis supramentais. Então, supra, que é o quê? É uma consciência supra, que conhece as coisas, está ciente das coisas, tá? E ele fala, e mais tarde desenvolve ainda maiores. Tem de abraçar o positivo, o estado de insatisfação que não deixa estagnar ao ponto algum, de que modo esteja sempre disposto a prosseguir rumo à meta. Então, tá vendo? Não pode ficar estagnado. Na espiritualidade não pode existir estagnação, pessoal. Se a gente tem que ir rumo à meta, qual é a meta? É alcançar esse corpo de luz que é a iluminação, que é você alcançar um nível de consciência supramentais, tá? É um domínio igual como Cristo estava, tá? É um domínio muito grande, tá? Porque a gente é Deus, pessoal. Aqui o nosso treino é para a gente ser um Deus, tá? A gente agora, por estar apegado a essa consciência menor, a gente se sente, a gente não é nada. Não, a gente é Deus, tá? Mas você vai virar Deus. Ah, eu sou Deus agora. Não, não é assim, pessoal, tá? Eu sou Deus. Não é assim, pessoal. Você tem que ir trabalhando, né? Porque a gente está apegado ao ego aqui, apegado. A gente tem que ir trabalhando e largando as coisas e trabalhando até a gente passar para essa consciência, nível de consciência mental, supramental, né? É uma consciência bem elevada, tá? Um estado de consciência bem elevada, o qual a gente vai estar nesse nível, então a gente vai ter esse corpo de luz, o qual vai dar condição da gente, quando a gente deixa esse corpo físico, né? A gente vai para dimensões de luz, dimensões superiores. Tá, pessoal? E tem muitas pessoas perdendo tempo, pessoal. Perdendo tempo na... já começou aqui a agonia, tá, pessoal? Mas fique tranquilo que vai sossegar, tá? Então, quando você alcançar esse corpo, você vai deixar o corpo, você vai para uma dimensão de luz. É isso, pessoal, tá? O processo da morte você não tem como evitar, tá? A morte é uma coisa que é colocada como natural de a gente passar por essa morte, tá? E a gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Pessoal, eu vou terminar aqui porque a agonia começou aqui. Eu vou terminar primeiro. Depois a gente vai continuar, tá? Deixa eu falar essa parte aqui que é importante. Aí ele fala assim, um caminho se lhe cada vez mais desvelado. Então vai desvelando o caminho. Tem de estar a todo instante pronto a morrer, a renascer. Prontidão que penetra a célula de seu corpo material. A consciência integra a luz interna de cada célula numa luz maior. Então, vai se tornando uma luz maior. Então, vai penetrando em toda a sua célula, essa luz vai tomando. Isso significa elevá-la e sutilizá-la à forma de modo que a energia nela contida possa expressar a sua essência. Então, nessa luz existe a energia, pessoal. E ela vai tomando espaço. Quanto mais você vai trabalhando, ela vai tomando espaço. Então, ela vai tomar todo o seu ser. Você vai se tornar um ser de luz, um corpo de luz. Tá? E é para isso que tem que ser feito. Tomar toda a sua essência vai ser de luz. Tá? Por isso que quando a gente está trabalhando aqui, os espíritos sabem que a gente é um ser de luz, tá? Ele não vem tocar. Não, aquele ali é o ser de luz.
Aquele ali Jesus está ali com ele, ó. Ele sabe, tá? Quando viu o apóstolo Paulo, os discípulos que foi expulsar o demônio, eu expulso o demônio em nome de Paulo. Aí o Espírito voltou pro cara e disse: Paulo eu conheço. Jesus e Paulo eu conheço. Quem é você? Então, ele não tinha esse despertar da consciência, estava querendo fazer coisas que não tem autoridade espiritual, tá? Tá querendo expulsar o demônio. O demônio disse: olha, eu conheço aí Paulo e Jesus. Jesus eu conheço e Paulo. E você, quem é? Entende, pessoal? Não é você expulsar no nome de ninguém. É você ter autoridade, tá? Mas você tem que trabalhar esse corpo de luz, essa energia que está permeando, que ela vai tomar toda a célula do seu ser. Então você vai se tornar um corpo de luz. Agora, é do dia para a noite assim, pessoal? Eu me tornei um ser de luz. Não, pessoal, não é assim, tá? Porque a gente ainda existe falha, a nossa consciência estava atrelada a esse ego. Então, tem muitas coisas que a gente está trabalhando a nossa consciência para a gente melhorar. É por isso que não tem como, pessoal, falar de consciência sem melhorar, pessoal. É por isso que eu fico olhando essas pessoas falando de consciência e não melhora moralmente, eticamente, mentindo. Não pode, tá, pessoal? Entende? Então, pessoal, vamos parar aqui que eu vou próximo bloco, próximo bloco, a próxima segunda parte, né? A gente vai continuar aqui a nosso estudo, tá, pessoal? Para deixar um pouco a zoada acalmar aqui, tá? Até a segunda parte, tá, pessoal?